Dr. Plínio, ele vai comentar esses costumes. Uma cena que tem um ensinamento extraordinário. Todos os ambientes de costumes têm ensinamentos extraordinários. Então, instituições altamente aristocráticas. Ele gosta disso. Mas o mundo moderno ele sopra num sentido contrário. O mundo moderno quer um mundo não aristocrático, quer um mundo sem categoria, sem elevação, sem finura, sem requinte, sem substância. Né? Ele quer um mundo completamente decadente. Então, o Dr. Plínio vai comentar um dito de Pio XII, em que ele vai fazer um comentário que o Dr. Plínio vai usar muito no sentido contra-revolucionário, e é um comentário que deixa muito mal os defensores do socialismo, do igualitarismo e etc. Então, vamos ver, está aí, instituições altamente aristocráticas, Catolicismo, número 67, julho de 1956. O autor desta sessão, que é ele, né, Dr. Plínio, se para isto dispusesse de tempo, teria prazer especial em estudar o conceito de democracia nos documentos de Pio XII. Vejam bem, o cuidado com que ele diz as palavras e como ele põe conteúdo profundo em tudo o que ele diz. Bem, hoje em dia, o que se entende por democracia? Hoje em dia, a esquerda trata a democracia como o socialismo como a democracia. E a direita, tem uma parte da direita que trata a democracia como uma liberdade em que todos têm os mesmos direitos, mas com liberdade. O socialismo é sem liberdade. O outro é com liberdade. Então, qualquer um tem muita liberdade de dizer o que pensa, de dizer, de criticar coisas, tudo sem um medo maior. E, na realidade, acaba sendo que, para a esquerda, uma ditadura, uma democracia de direita é ditadura. E uma ditadura de esquerda é democracia. Porque, para a esquerda, o importante é impor a ideologia socialista, esquerdista e comunista. Então, vejam só. O vocábulo, diz Dr. Plínio, frequentemente infestado por todos os demônios da Revolução, toma nos documentos do pontífice um sentido novo. Quer dizer, então, Pio XII, quando ele falou da democracia, ele usou um sentido novo. E, por assim dizer, exorcizado, que merece ser aprofundado. Então, Pio XII disse alguma coisa, emitiu algum ensinamento, ele aproveitou isso para dar em cima da revolução igualitária e comunista. Quem se consagrasse a tal estudo das coisas que Pio XII disse, veria até que ponto diverge essa democracia do que se entende por tal em muitos dos nossos círculos políticos, como hoje em dia nós somos fartos de ver. Assim, terá causado muita surpresa a mais de uma pessoa a afirmação do Augusto Pontífice, em alocução à nobreza romana, de que todos os povos, sem excetuar os democráticos, devem ter instituições eminentemente aristocráticas. E isso vai contra o espírito com o qual os socialistas e comunistas interpretam a democracia. Eles expressam a democracia como sendo uma coisa chã, onde as pessoas todas estão no nível mais baixo de apresentação, de tudo, de maneira de viver, enfim, de tudo. Se a gente sair na rua hoje, o que a gente vê em média, que é tão decadente em relação a épocas anteriores, isto para as esquerdas, atualmente, é o símbolo da democracia. Bom, mas ele diz que não, eminentemente aristocráticas.
Então, daí a existência em todos os povos civilizados e o influxo de instituições eminentemente aristocráticas, no sentido mais alto da palavra, como são algumas academias de larga e bem merecida fama. Então, existe, em regimes assim, instituições que são aristocráticas e têm larga e merecida fama. Então, veja, Dr. Prim diz, pertence a este número também a nobreza. A nobreza, normalmente, ela tem um tônus, que é um tônus aristocrático, e que é muito bom. Hoje em dia, praticamente, não existe os poucos membros da nobreza que se apresentam, mas são tão poucos que eles não chegam a marcar assim enquanto uma classe social. Por isso, simplesmente, não chegam. Não chegam. Mas também toda a classe alta, classe que tem vários, eram descendentes de nobres, tudo isso se apagou. Então, continua o doutor Plínio, sem pretender qualquer privilégio ou monopólio, quer dizer, a nobreza, essas instituições, elas não deveriam se alçar meramente para ter privilégios e monopolizar a posição delas. Ela é ou deveria ser uma daquelas instituições, a nobreza, né? Instituição tradicional fundada na continuidade de uma antiga educação. E, evidentemente, isso pressupõe família. A família estável e os filhos vão vindo e vão continuando os ensinamentos da família. Grande verdade que certas nações, embora tidas por paradigmas do democratismo, consciente ou subconsciente reconhecem. Então, tem nações que elas são tidas como superdemocráticas, ele está falando dos Estados Unidos, mas também haverá outras. Mas elas reconhecem isto, conscientes ou subconscientemente. Nós vamos ver que até no Brasil tem algo disso. Veja só. Dá para ver, esse ele vai dizer depois quem é, mas veja a disciplina, a categoria desses soldados. Vejam como eles são finos, como eles são ordenados, como eles têm a elevação, assim, é fino, é elevado, é uma coisa que puxa para cima, né? Hoje a gente vê certos uniformes militares que dá vontade de chorar. Bom, mas isso aqui, com o quadro de fundo, é uma coisa muito bonita, realmente muito bonita. Agora é muito fina, muito elevada. Olha só. Nitidamente aristocráticos, o uniforme, preste atenção, o porte, a marcha destes cadetes, seriedade, sobranceria, tradição, senso de autoridade, espírito guerreiro, elementos intrínsecos à noção de nobreza, que eles estão ligados intimamente à noção de nobreza, que neles se espelha com agradável nitidez. Então, é agradável ver que esses elementos, ou seja, seriedade, sobranceria, tradição, senso de autoridade, espírito guerreiro, está presente neles. O instantâneo feliz, quer dizer, o instantâneo é a foto assim, instantânea, apanhou um momento em que o próprio vento parecia colaborar para a nota nobre do conjunto, movendo em imponentes ondulações as bandeiras que os cadetes levam com tanto brio. Brio é um certo senso de honra, né? Que envolve, inclusive, o espírito militar. A sede desta escola militar exprime o mesmo espírito. A gente vê a influência do local onde se vive e da maneira como se vive. As linhas harmoniosas da fachada, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, têm o encanto e a distinção dos velhos edifícios ingleses. A pedra de que ela é formada é material severo e forte. O corpo central, flanqueado por duas grandes torres com ameias, tem aspecto de fortaleza.
A imensa janela do meio dá-lhe, entretanto, um indefinível quê de igreja. Isto é, uma doçura calma e acolhedora, a qual paira, aqui dá para ver, ele está falando deste prédio, podem ver, para como uma grande promessa sobre a porta de entrada pequena e graciosa. À esquerda, outro edifício também de pedra, em que um torreão reforça a nota militar do quadro. À direita, um prédio do mesmo estilo parece convidar para o estudo em ambiente recolhido e confortável. Um arvoredo antigo faz lembrar dos castelos europeus. Então, aqui está de novo. Essa é a academia onde aqueles soldados, aqueles cadetes estudam, ou estudaram. Uma certa nota vaga e discreta, de melancolia suave, repousante e luminosa, tão própria aos ambientes tradicionais, parece disseminada pelo ar. Um grande gramado situa o conjunto em respeitável isolamento. Veja como ele consegue ver e definir, né, e explicitar. Quem deseja transpor estes umbrais deve andar longamente sem ter diante de si outra coisa senão este decor, essa aparência toda decorativa, né? Como que ele exigindo a atenção e as homenagens devidas. Então, os prédios, etc., tudo que está em volta, como que exige que a pessoa tenha consideração e faça as homenagens devidas pela sua história, pelo valor do que se faz lá dentro, e não sei mais quanta coisa. E os guerreiros que vão para a guerra saem todos daí, né? Onde esta escola, estes cadetes, este ambiente, na monárquica e tradicional Inglaterra, muitos de nossos leitores já terão respondido que não, reconhecendo os uniformes e o prédio da Academia de West Point nos Estados Unidos. Evidentemente, a gente vê, é americano, mas evidentemente filho da Inglaterra. Há manifestações de que o amor à tradição, à distinção e à linha se acentua sempre mais em nossas Forças Armadas. Aqui é o nosso Brasil Verde e Amarelo. Exemplo disso é nossa magnífica Academia das Agulhas Negras. Aí estão soldados das Agulhas Negras. Senhores, essa foto é atual, mas o comentário de Dr. Plínio é de 1956. Portanto, 6 a 50, 16, 60. Em 26 vai fazer 70 anos esse comentário. Parece-nos que os civis bem poderiam imitar neste ponto o esforço dos militares, fazendo regredir a onda de vulgaridade demagógica, de chulice eleitoreira que invadiu de modo especial nossos ambientes políticos, ainda mais hoje, onde muitos elementos, para se mostrarem democráticos, julgam dever ostentar com ufania, que é um certo orgulho, sua falta de maneiras, de compostura e de instrução. Isso a gente percebe até em altos personagens políticos. Mas olha a categoria dessa sequência aqui. E como as pessoas desta dependência. E aqui tem o desfile com o Rolls-Royce levando o coração de Dom Pedro I. Mas veja o conjunto, como isto é aristocratizante. Este aspecto da vida nacional está recebendo um certo influxo novo de restauração, e que é muito, isso no certo sentido, é muito bom. Evidentemente, ainda tem coisas para serem aprimoradas, e não poucas. Mas a gente vê a soma das coisas de categoria. E esse Rolls-Royce, que, se eu não estou enganado, é de 54, tudo isso traz
um senso de aprimoramento, de elevação, de qualidade mais alta. Né? Eu queria lembrar que essa faixa vermelha que eles levam na cintura é o que se chama mortalha. Para o caso deles serem mortos, com esses tecidos se envolve o corpo deles. Bom, aí está. Isso é uma coisa que deve nos alegrar. E aqui é um outro aspecto da cena que também deve nos alegrar, porque isto é o Brasil na sua expressão mais profunda, mais correta, e não certas coisas que a gente vê hoje que são de chorar. Eu queria fazer uma referência aqui à morte da Rainha da Inglaterra, porque a morte da Rainha da Inglaterra, o Dr. Plínio disse o seguinte sobre ela, que ela era realmente rainha, ela sabia ser rainha. Infelizmente, era protestante. Mas ela se tornou, pela maneira como ela sabia ser rainha, ela se tornou rainha do mundo inteiro. De tal maneira que não haveria uma pessoa na face da Terra que, dando uma bofetada na rainha, não levantasse uma indignação mundial contra essa pessoa. Eu me lembro, há muitos anos, saiu uma notícia de que ela teria ido até Roma para se converter à religião católica, no tempo de João 23, e que ele disse que não fazia mais sentido ela se converter por causa do ecumenismo que estava sendo lançado no concílio, etc. Bem, o importante é que, nisso que nós vimos, as coisas de categoria, de finura, isso tudo tem um certo gancho nessa monarquia inglesa, nas coisas dos Estados Unidos, tem um certo gancho nessa monarquia inglesa. E mesmo nas coisas do Brasil, graças a Nossa Senhora, nós temos o nosso príncipe aqui, que é o herdeiro da casa imperial, herdeiro do trono. Ele, pela sua simples existência, ele ajuda, ele convida as coisas a subirem. E vamos ver até que ponto isso vai continuar atuando no âmbito do cerimonial brasileiro, etc, etc, etc. Bom, mas a morte da rainha, é como se esse gancho se desprendesse e que aquilo que puxa para cima na linha da qualidade, da categoria, da elevação, vai sofrer, pode sofrer um golpe. E todo esse prosaísmo, esse arrebentar da civilização cristã, essa maneira toda desajeitada, sem categoria, de espantalho com a qual se está andando nas ruas, sem falar do aspecto moral, isso tudo pode piorar com a morte dessa rainha. Bom, eu recebi hoje uma mensagem que, com um fatinho contado por um guarda dela. Ela tinha um guarda pessoal, tinha vários guardas, mas às vezes ela saía para fazer um piquenique próximo, em Londres. E ia sempre um guarda junto com ela. E ela andando por aqueles bosques, eu creio que isso foi, não faz muito tempo, imagino eu, mas estava só ela e o guarda dela. E apareceu um casal de americanos que não perceberam que era ela. Então ela também não disse, eu sou a rainha. Começaram a conversar e os americanos então perguntaram para ela há quanto tempo, se ela morava, onde é que ela morava na Inglaterra. Eles moravam em Londres. Mas há quanto tempo? Já faz uns 80 anos, mais ou menos. Então o americano disse, mas então certamente a senhora conhece a rainha. Ela falou, eu não, mas o meu amigo sim conhece. Estava com ela. Os americanos não se deram conta. A coisa foi, conversaram mais um pouco, aí os dois americanos pediram para ela tirar uma foto deles, ele tirou foto dela com outro, enfim. E eles levaram a foto embora para mostrar para os parentes, sem saber que ela era a rainha da Inglaterra. E lá na hora que os parentes virem, certamente vão dizer, mas essa é a rainha, você não perceberam que era a rainha? Por que a foto embora para mostrar para os parentes, sem saber que ela era a rainha da Inglaterra? E lá na hora que os parentes virem, certamente vão dizer, mas essa é a rainha, você não perceberam que era a rainha? Por que eu quis contar isto? Essa é uma postura tipicamente nobre. Ela poderia dizer, eu sou a rainha, você não está percebendo? Você pensa, é o quê?
seu Cantinflas, né? Seu pescoço é o quê? Não. Ela foi moderada, discreta. Doutor Plínio disse que ela tinha uma capacidade de ser rainha sem ter empáfia, que quando ela estava numa carruagem, ela andava na carruagem, acenava para o povo, e psicologicamente falando, ela punha todo o povo junto com ela dentro da carruagem. É uma coisa que ela fazia com muito jeito, muito próprio dela. Eu recomendo até, ainda hoje, antes de dormirem, rezar uma Ave Maria por ela, pedindo a Nossa Senhora que tenha pena dela e que, de repente, não se sabe, pode ser que dependa de orações dessas, ela pode se salvar.